A morte de um aliado de Donald Trump alimenta a escalada da violência relacionada à política nos Estados Unidos. Charlie Kirk foi morto com um tiro durante uma palestra para universitários. 6 meses atrás, inclusive, Kirk pediu ao governo Trump que impusesse tarifas e sanções ao Brasil em resposta ao que se referiu como comportamento imoral do STF. Autoridades de segurança ainda estão tentando encontrar o homem que disparou esse tiro. O presidente Trump acusou o discurso de uma suposta esquerda radical de ter contribuído para esse assassinato. Ô Fred, a morte de Charlie Kirk expõe aí um clima político cada vez mais hostil nos Estados Unidos, né? A gente, daqui de longe, a gente está vendo o clima esquentando lá com mortes, com crimes, e esse, inclusive, não é o primeiro, né? Não. Nós viemos numa sequência de violência política que está sendo considerada a maior onda de violência política nos Estados Unidos desde os anos 70. Mas eu acho bom a gente recuperar os fatos imediatos primeiro e depois a gente entra nesse assunto com mais intensidade, né? Charlie Kirk, 31 anos, ele estava fazendo uma palestra na Utah Valley Universidade, né? Era por volta de 12h30, 12h20, e ele estava respondendo, inclusive, uma pergunta da plateia sobre a questão de porte de armas e assassinatos em massa nos Estados Unidos, né? A polícia hoje vai dar uma coletiva, 9 horas, horário local, FBI, polícia local, para tentar falar um pouco sobre essa perseguição ao assassino que continua em andamento até agora, né, até amanhã dessa quinta-feira. Houve uma pessoa detida ontem, posteriormente liberada. A identificação, a princípio, era de que era um jovem homem, camisa preta, calça jeans, né, possivelmente armado com um fuzil. A teoria até o momento mais provável é que ele teria sido alvejado. Essa é uma imagem que mostra um homem no edifício Solis Center, né, que fica mais ou menos 180 metros. Nós fizemos um mapa que permite localizar essa distância, né, que é aproximadamente 200 jardas, 180 metros, entre esse edifício e o local onde estava ocorrendo a palestra de Charlie Kirk, que é aquele pentágono verde ali, um auditório ao ar livre que tinha mais ou menos 3.000 pessoas. Esse evento foi um evento que já estava cercado de polêmica. Nos dias anteriores, um abaixo-assinado de 1.000 estudantes pedia que ele não fosse realizado, né, mas a universidade falou que não poderia rejeitar em nome da livre expressão, né, garantiu acesso a todos a informação, né? Charlie Kirk, ele é uma juventude, uma força da expressão jovem do movimento MAGA. Ele começou em 2012, né, com esse movimento que hoje ele é CEO e cofundador, chamado Turning Point. Ele começou com uma estratégia de confrontação de políticos e principalmente grupos universitários de esquerda, fazendo a defesa dos valores republicanos, valores religiosos, defesa do porte de armas e outras questões muito caras a esse movimento que hoje desembocou no Make America Great Again, né? É um movimento que é até comum na direita brasileira também, né? Você participar de uma manifestação da oposição e questionando, por que isso, por que aquilo, vai contra-argumentando, e ele foi ganhando muito espaço nas redes sociais e nos programas, né? O Turning Point foi criado em 2012 junto com um representante do Tea Party. Tea Party é o antecessor desse movimento Make America Great Again, mais focado também, um movimento conservador, mais focado na resistência ao aumento de impostos. Foi uma oposição muito dura ao governo Obama, né? E esse movimento foi crescendo. Você citou a questão das críticas que ele fez, o pedido de sanção ao Brasil, né? Ele, quando o Bolsonaro esteve em Miami, logo depois da derrota eleitoral, ele foi no programa de Charlie Kirk. Charlie Kirk fez uma entrevista longa com ele. Eles, posteriormente, em março desse ano,
ele voltou à carga, né, criticando o julgamento no Supremo. Então, esse é mais ou menos o cenário. Tanto é, ele é tão representativo dessa nova direita, que chega ao jovem, chega ao público universitário, que é bastante refratário ao Trump, né? Você vê a briga que o Trump tem com relação a Harvard, por exemplo, a Universidade de Colômbia, que ele teve manifestações de vários líderes mundiais. O Javier Milei, da direita, né? Benjamin Netanyahu, membros da direita brasileira também se manifestaram com relação a esse assassinato. O Fred, você ia concluir ainda? Não, só... O Fred, esse crime aí, de acordo com o Donald Trump, ele atribui esse crime a um discurso que ele chamou de, né, um discurso de ódio ali, da esquerda e tudo. E isso acaba aumentando, de certa forma, a polarização, não? E acirrando ainda mais, esquentando ainda mais esse debate que, não só aqui no Brasil, mas lá também, em outras partes do mundo, tem ficado cada vez mais quente e mais conflituoso, né? Sim, nós separamos até um vídeo, né? O Trump gravou um vídeo de 4 minutos. Nós separamos um trecho que ele fala dessa crítica à esquerda, à retórica da esquerda radical. Esse vídeo foi postado nas redes sociais dele e nas redes da Casa Branca, né? Onde ele lamenta a morte de Charlie Kirk e faz uma série de acusações. Vamos escutar. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Ele foi bem avante nisso. Ele falou que vai perseguir os responsáveis pelo assassinato, as pessoas que financiaram o ataque e que financiam ataques contra policiais, membros do policiamento anti-imigração, juízes, né, e outras forças de segurança ligadas ao governo Trump. Né? Ele também foi muito duro, lembrou o próprio tentativa de assassinato contra ele durante a campanha eleitoral na Pensilvânia, né? Que também um atirador à distância que errou por questão de centímetros a cabeça dele. Tem uma série de outros crimes violentos ao longo desse período. Em dezembro do ano passado, o assassinato do CEO de uma seguradora de saúde, que é um dos grandes temas políticos que dividem o país, exatamente a questão do Obamacare e os cuidados de saúde pública, né, de acesso à saúde pelos norte-americanos. Depois nós tivemos aquela sequência de ataques à Tesla, né, na época que o Elon Musk era membro da agência de controle governamental, de eficiência governamental. Tivemos em abril um ataque, né, ao assassinato de uma deputada e do marido dela no Minnesota. Em junho, o incêndio da casa do governador da Pensilvânia. Então, tivemos também alguns ataques contra estudantes no Texas. Há uma sequência muito grande. Segundo a agência Reuters, somente nesse ano foram 150 atos de violência com motivação política, desde o ataque ao Capitólio em 2021, né, 6 de janeiro de 2021, foram mais de 300. Né? Há uma situação hoje assim, que se compara ao período que foi mais tenso e mais violento politicamente nos Estados Unidos, que foi a década de 70, justamente pela divisão provocada no país pela Guerra do Vietnã e os escândalos do Richard Nixon, né, o Watergate. Então era um país extremamente polarizado, com alto índice de violência política. E nós tivemos também alguns estudos mostrando essa questão da polarização nos Estados Unidos. 73%, segundo uma pesquisa da NPR, Agência Pública de Notícias, e a Marist Poll, falam que 73% dos norte-americanos consideram a violência política
o maior problema hoje, e 76% acredito que ela possa prejudicar a democracia. Um estudo do Pew Research, para você ter uma ideia da polarização, considera que 80%, 8 em cada 10 norte-americanos, acreditam que republicanos e democratas não conseguem se entender, nem em planos, nem em projetos, muito menos em fatos básicos do dia a dia. Então você tem esse nível de polarização no país. E uma pesquisa no final do ano passado do Gallup mostra que apenas 4 em cada 10 norte-americanos se consideram moderados. Então você tem um índice de uma massa de colisão, né, de diferenças políticas que acarreta exatamente isso. E discursos como esse do Donald Trump, em vez de você promover um alívio das tensões, ele está trabalhando nesse sentido de um aumento da polarização. É uma característica do Donald Trump. O Donald Trump é um político e um empresário de estilo de mais confrontação, isso é inegável, mas nesse momento o ideal seria tentar amainar, buscar os responsáveis, punir os responsáveis, mas tentar também aliviar esse clima de tensão que pode trazer consequências muito duras para a sociedade americana. Pois é, Fred, isso preocupa muito, porque é muito o que tem acontecido aqui no nosso país, né? Tem vindo de lá de influências norte-americanas também, sempre preocupa, porque a violência certamente não é caminho para nada.